Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, agora nós temos 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 29 graus. Segundo o aplicativo que eu uso aí, promessa de chuva para o fim da noite de amanhã e só vai embora na terça-feira. Então, quem pretende lavar roupa, corra para lavar amanhã, porque nós vamos ter aí uns diazinhos de chuva nesse calorzão que está em Natal, somente aliviado com essa chuva que caiu de ontem para hoje aqui. Bom, hoje então com esse tema, mudando a dieta, o meio ambiente, a internet, essas coisas todas que todo mundo pensa em mudar para o ano que vem, que a gente já pode começar a mudar agora, bem verdade. Mas vamos ver primeiro em relação a essa história de dieta e de meio ambiente. Saiu na semana passada um estudo da Universidade de Leiden, não sei falar holandês, que a universidade fica na Holanda. E esse estudo, ele analisou os dados de 37 países. Juntando aí esses países, dá em torno de 64% da população do mundo. Então, na análise desses 37 países, se analisou, então, 64% da população do mundo. E o que é que esse estudo fez? Então, ele saiu comparando a adoção de dietas recomendadas por órgãos de saúde, aqueles órgãos tipo aqui o Ministério da Saúde, tudo, os correspondentes em cada país, e os impactos ambientais, né, os dados em relação ao meio ambiente após essa adoção dessas dietas mais saudáveis, né? Porque se são recomendadas por órgãos de saúde, a gente imagina que elas sejam mais saudáveis. E o que é que esse estudo, então, descobriu? Esse estudo lá da Universidade Holandesa terminou descobrindo o seguinte, que a adoção de dieta mais saudável em países de alta renda, sim, porque há uma diferença entre alta renda, renda entre média alta e os países mais pobres. Então, no caso dos países em que há uma alta renda, essa adoção de uma dieta mais saudável contribuiu para uma redução de entre 13% e 24% dos gases causadores do efeito estufa. Não ficou só aí, não. Sabe aquele efeito chamado de eutrofização, que é quando há um excesso de matéria orgânica na água e aí isso é considerado uma poluição? Pois bem, até isso também caiu, de 9,8% a 21,3% foi a diminuição desse fenômeno chamado eutrofização, que é o excesso de matéria orgânica na água. E até o uso do solo foi reduzido entre 5,7% a 17,6%. Uma coisa assim a gente não imagina que uma dieta mais saudável vá ter esse impacto no meio ambiente. A gente imagina logo na saúde das pessoas, nos gastos, por exemplo, dos ministérios de saúde ao redor do mundo, os gastos com saúde, com remédios, não só com hospitais, com remédios, etc. Aí, o que mais? Esse estudo saiu mostrando os estratos, né? No caso de países de renda considerada média, alta, também houve diminuição, 0,8% a até 12,2% foi a redução de gases causadores do efeito estufa. No caso lá da eutrofização, a redução ficou entre 7,7% e 19,4%. E o uso do solo também foi diminuído entre 7,2% a 18,6%. Essa comparação foi feita com aqueles dados imediatamente anteriores à adoção dessas novas diretrizes dietéticas mais saudáveis, né, em cada país. Então,
Foi, por exemplo, adotado em 2017, pegaram os dados que existiam em relação à eutrofização, aos gases, ao uso do solo do ano de 2016. E aí saíram comparando com os anos posteriores. Infelizmente eu não consegui achar desde quando o estudo é feito, né? Por quanto tempo. Mas já dá um bom destino, uma boa direção para a gente nesse novo ano, pelo menos. Aí, um dado específico do Brasil. Aqui foi adotado um chamado Guia Alimentar da População Brasileira pelo Ministério em 2006. E a última edição desse guia foi lançada em 2014. Nela, a indicação para que as pessoas façam uma alimentação mais com alimentos considerados frescos, não são alimentos chatos, são alimentos sem cozimento, alimentos ali que você, no máximo, dá uma fervidinha neles, né? Então, esses alimentos, frutas, carnes, legumes, nada que seja industrializado, nada processado. Ou então que sejam minimamente processados, como é o caso de arroz, feijão e frutas secas. Essa é a recomendação dessa última edição desse guia. E, claro, evitar ao máximo alimentos ultraprocessados. Vou dar aqui exemplos, mas acho que todo mundo já sabe quais são. Macarrão instantâneo, para não dizer miojo, devem existir outras marcas aí além do miojo, mas é o popular miojão mesmo. Não deve ser utilizado, né? Não é recomendável, inclusive pelo alto nível de sódio. Tudo que é muito industrializado tem muito sódio. Salgadinhos de pacote, vulgo, Cheetos, Pipos, Ruffles, todos esses pacotes que a gente abre, parece que tem mais ar dentro do que salgadinho. Então, esse é o salgadinho de pacote. E refrigerantes, esses acho que todo mundo sabe que não é para usar, mas todo mundo usa, é um absurdo. Mas essa é a realidade. Aí a gente passa então para a última faixa desse estudo, que houve uma comparação interessante. No caso dos países mais pobres, o efeito foi o contrário. Quando esses países passaram a adotar essas diretrizes dietéticas, que não necessariamente são as mais saudáveis de todas, mas também não quer dizer que não sejam saudáveis, o efeito foi contrário. No caso dos gases de efeito estufa, houve um aumento de 12,4% a 17%. A eutrofização, aquele excesso de matéria orgânica na água, 24,5% a 31,9% de aumento. Aqui não estamos falando de redução. E o uso do solo passou a ser maior, né, em 8,8% a 14,8%. Foi esse o índice de aumento do uso do solo. Aí, como é que a gente vê essa diferença tão grande, né, entre países de renda média alta, países de renda alta, que adotam a dieta mais saudável e com isso conseguem reduzir o impacto no meio ambiente, reduzindo os gases causadores do efeito estufa, a eutrofização e até mesmo o uso do solo. E aí, quando os países, coitados, mais pobres, resolvem utilizar as dietas recomendadas lá pelo Ministério da Saúde deles, acontece o contrário, né? O impacto ambiental é maior. Por quê, então? Porque apesar da maioria dessas recomendações partirem da sugestão de que se deve reduzir o consumo de açúcar e óleos, isso aí presente em quase todas elas. Quando a gente chega para a ingestão calórica, aí há uma diferença entre os países mais pobres para os de renda mais alta e renda alta. Porque no caso de países mais pobres, normalmente a gente lida com a questão de subnutrição, desnutrição. Não há ingestão recomendada para a maior parte da população, às vezes até uma refeição por dia é difícil de se fazer. Então a recomendação nesses países, normalmente a dieta é que haja uma ingestão maior calórica. E no meio dessa recomendação de mais ingestão calórica, entra uma recomendação de aumento de ingestão de carne, que é justamente o contrário do resto do mundo. O exemplo aqui trazido até pela reportagem é de Índia e Estados Unidos.
quando a ingestão calórica, no caso da Índia, é para que a população coma mais. No caso dos Estados Unidos, com aquela epidemia de obesidade, que não são mais exclusividade. Essa epidemia já não é mais exclusividade só dos americanos, é de todos os outros países, pelo menos mais ou menos desenvolvidos. Aqui no Brasil a gente já começa a experimentar essa epidemia, que leva a outras, de diabetes, etc, etc. Bom, então, no caso, a gente vê as duas faces, com essa ingestão calórica, a gente vê as duas faces da moeda nessa pesquisa, que é na Índia, a recomendação é que se aumente a ingestão calórica. Nos Estados Unidos, ao contrário, reduza, tudo lá é muito exagerado. Eu sempre digo, quando encontro alguém que quer conhecer, assim, como é lá os Estados Unidos, eu sempre digo, olha, primeira coisa, quando você for uma lanchonete pedir refrigerante, não sei o quê, nunca peça o grande, porque o pequeno já é o tamanho do grande aqui. O que a gente considera gigante por aqui, em Natal, por exemplo, para lá já é o tamanho menor que tem. Então, nunca peça uma coisa gigante, sempre peça o menor, você sai muito bem por lá e vai conseguir até dividir um refrigerante, uma coisa, porque realmente uma coisa exagerada, as porções são muito grandes e por isso que há essa recomendação para se ingerir menos. Então, no caso de Índia, Indonésia, há uma recomendação para que se aumente a ingestão de carne. Se eu não me engano, na Índia tem até aquela questão religiosa de que as vacas são sagradas, então não se come carne bovina, tem tudo isso. Ao contrário do resto do mundo. Então, se no resto do mundo a gente já anda associando uma grande ingestão de carne a câncer e outros males, na Índia eles estão tão preocupados com a desnutrição que isso ficou meio de lado. Então, isso explica um pouco desse aumento do impacto ambiental no caso de países pobres que passaram a adotar recomendações dietéticas e o impacto que é reduzido no caso dos países de renda média alta e alta que acolheram essas recomendações dietéticas. Mas aí você pode estar dizendo, certo, aumento de ingestão de carne, mas o que é que isso tem a ver com o meio ambiente? É que os produtos de origem animal, carne, peixe, derivados do leite, eles respondem por 22% da emissão de gases de efeito estufa nesses países pobres. Nos países pobres, olha só, mas no caso de renda média alta, isso já sobe para 65%. E nos casos de renda alta, 70%. Então é muita coisa para a produção de carne, peixe e derivados de leite. Esse impacto é muito grande. Por exemplo, um outro recorte desse estudo, Brasil e Austrália, que estão no mesmo grupo, eles destoam do resto do grupo, porque eles têm 200% de emissões maiores que a média. Não sei se pelo tamanho, Brasil e Austrália realmente são países continentais, mas tem um alto consumo de carne, segundo esse estudo. E aí, os fatores que influenciam aqui para você ter esse consumo de carne? Desmatamento para aquelas pastagens, que esse desmatamento libera CO2, né, o gás carbônico, e os próprios gases emitidos pela digestão desses animais. Sim, os animais também produzem e emitem gases, e eles também fazem muito mal para a nossa camada de ozônio, provocam esse efeito estufa. Então, olha só que coisa esquisita, mas é verdade. E no caso do Brasil, essas emissões de CO2, metade delas são provenientes da pecuária. E aqui, um grande fator para isso é que predomina a pecuária extensiva, que é aquela que realmente você usa um grande pedaço de terra para criar o gado. E então essas emissões muito vêm disso, desse desmatamento, da quantidade de animais e daí vai. Então, a gente já pode começar 2018 pensando em ajudar o meio ambiente de uma forma diferente. Começando em fazer pensar em fazer uma alimentação mais saudável, reduzir aí o consumo de carne, não cortar, nada totalmente cortado. É muito saudável. Talvez só o açúcar, mas nem isso, né? Porque o cérebro também precisa de açúcar, embora existam outras fontes mais naturais, como frutas, para açúcar. Mas aí uma coisa que eu acho que eu pelo menos nunca imaginei,
é você pensar em ajudar o meio ambiente comendo de forma saudável, evitando fast food, comendo alimentos mais frescos. Você termina tendo o seu impacto aí grande, pelo estudo aqui da Universidade Holandesa, um impacto grande no meio ambiente. Bom, mas agora vamos falar da internet, né? Como é que a gente vai mudar a internet? Na verdade, tivemos aí um baque mundial, só se fala nisso, certamente vocês já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir agora e vão prestar atenção, que tá todo mundo falando nisso, a tal da neutralidade da internet. Isso foi um conceito que legalmente passou a existir no Brasil em 2014, com aquele marco civil da internet. E em 2015, por incrível que pareça, o Brasil foi pioneiro, os Estados Unidos vieram depois. Em 2015 foi aprovado lá na FCC, né, na Comissão de Comunicações lá dos Estados Unidos. E o que acontece? O que danado essa neutralidade? Né? A gente imagina logo neutralidade é alguém não se meter nas coisas. Não é bem isso. Na verdade, a neutralidade ela prega que os provedores de internet, aí sim é a questão de não se meter nas coisas. Eles têm que tratar todo o conteúdo online da mesma forma, igualmente, sem acelerar, nem tornar lentos sites específicos, nem mesmo os deles próprios. Então, imagina aí que eu sou, por exemplo, a Cabo Telecom, e aí como eu sou provedora de internet, quando os meus clientes vão acessar o site da Sky, que é minha concorrente, que além da TV ainda tem a internet também, as duas são concorrentes, aí eu deixo a internet bem lentinha, para ninguém gostar de acessar o site da Sky e desistir de assinar os pacotes de internet ou os pacotes de TV da Sky. E ao contrário, quando o pessoal vai acessar meu site, tem aquela coisa relâmpago. Rapidamente tem acesso ao que quer e o que não quer. Então, isso aí seria um instrumento para muito pano para as mangas, para mudar muita coisa realmente. Então, se criou esse conceito de neutralidade, se lutou muito por isso. E como eu disse, em 2014 virou lei. Em 2015, lá nos Estados Unidos, não é bem uma lei, é uma regulação de uma agência. E aí, o que aconteceu? O que se espera de pior, né? Depois de um governo louco como esse de Donald Trump, que vem destruindo tudo, a ferro, o fogo, é mais ou menos o que vem acontecendo aqui no Brasil com o Michel Temer. Michel Temer é um pouco menos louco do que Donald Trump, mas a sede de mudança para voltar a ser como era antes, as coisas na idade da pedra, né? Cada um com a sua clava aí lutando pela comida. Tá muito perto, né? É muito aproximada essa sede dessa mudança reacionária nos dois. Então, a agência lá, controlada por republicanos, nessa ânsia de mexer com isso, terminou tirando essa regulação de neutralidade da internet lá para a banda dos Estados Unidos. Aqui no Brasil continua valendo o Marco Civil. E aí agora o que é que pode acontecer, né? O que pode acontecer é que Peraí, eu me perdi aqui. Na verdade, deixa eu dizer, antes do que pode acontecer, deixa eu dizer o que é que aconteceu. Agora, o órgão que controla, né, nos Estados Unidos a internet já não é mais a FCC, passa a ser a FTC, que é a Federal Trade Commission, uma agência de comércio. Aí você diz assim, mas vai ser controlada por um órgão ainda federal, então deve ser uma coisa muito, né, regulada, vai tudo seguir certinho, não sei porque que o povo tá chiando tanto, não. A agência de comércio americana, ela vai muito mais se importar se o consumidor está sendo enganado em relação ao serviço que ele adquiriu. Então, sei lá, se a provedora prometeu a ele que ele iria acessar tais sites com tanto de velocidade, aí botou naquelas letras miudinhas lá, que tais outros que não pertencem à rede vão ter a velocidade diminuída, ele não está sendo enganado, né, se isso acontecer. Então, ele vai, a FTC, ela vai muito mais olhar isso, né? Não, eu comprei tanto de velocidade e estou recebendo tanto menos, né? Tanto dividido por 2. Então, é isso que a FTC vai se importar. Em relação a se a Sky está bloqueando o acesso, bloqueando no sentido de tornar lento, não pode bloquear totalmente também.
Mas se está tornando lento o acesso a cabo e vice-versa, a FTC não vai se importar com isso. Então, a situação hoje dessa questão nos Estados Unidos, e o que se espera, pelo menos o que se tem visto dos especialistas falando, é que essa questão vai terminar nos tribunais. Como era apenas uma regulação de uma agência, a tendência é que as empresas, até porque as grandes empresas também não estão satisfeitas com isso, Google, Facebook, Amazon, Netflix, em geral, não estão satisfeitas com essa mudança, porque sabem que vão ter que desembolsar mais dinheiro, ou seu ou de seus clientes, para conseguir acessos numa velocidade tal. Então, há muita briga ainda em relação a isso, e o que se espera é que realmente, no fim de tudo, a Suprema Corte tenha que decidir a respeito. Se não acontecer ou acontecer de uma forma que ninguém queira, vai terminar indo para o Congresso americano para resolver. Agora, uma coisa é certa, né? Depois que destruir, para voltar vai ser mais complicado. Eu tinha até anotei aqui uma fala de alguém, esqueci, é um especialista que foi entrevistado até pela CNN Money, e ele dizia mais ou menos que hoje quem escolhe quem é o vencedor, o perdedor na internet é o consumidor. Não as empresas de comunicação, né, as telecoms, que vai ser, no fim das contas, vai ser isso que vai acontecer. Porque na prática, o que é que vai acontecer além dessa dos concorrentes? É que startups, essas empresas pequenas que surgem do nada, alguém que tem uma ideia de um aplicativo, não sei o que, essas empresas estão fadadas a não existirem mais. Né? Elas vão sofrer muito, porque quem tem cacife para se colocar numa espécie de via rápida de internet vai se manter. É o caso de Netflix, como eu citei aqui, Google, Facebook, Amazon. Essas têm condições, têm cacife de dizer, não, vocês, provedores de internet, estão cobrando quanto aí para eu ficar sempre na via rápida, então vamos aqui acertar um valor. Mais ou menos o que acontece entre canais de TV por assinatura e os provedores das TVs, Sky, Net, Claro, Cabo, né? A negociação aí é ponto a ponto e você termina com o seu canal em mais de um, né? Então, os provedores de internet teriam essa negociação com essas grandes empresas. Mas as pequenininhas, coitadas, que surgem, será que teriam cacife para se colocar numa via rápida? Você aí teria paciência de acessar algo que demoraria, como demorava antes o acesso pela internet de escada? Se você for de nova geração, não sabe nem o que é isso. Mas já houve um tempo na internet que a gente esperava chegar o domingo para acessar, porque era um pulso só. Uma única ligação, você usava a internet o dia todo. E era o dia todo mesmo, porque não tinha. Baixar um arquivo era um negócio, download era um negócio quase que inexistente, não se fazia. De vídeo, então, nem pensar. Música já foi uma coisa que foi avançando depois que surgiu o MP3, mas de vídeo, nem pensar, porque levaria um dia inteiro. As pessoas, quando queriam baixar alguma coisa, botavam, ajustavam de madrugada para fazer esse download, porque não se fazia mais nada naquele computador com aquela ligação, nada. Ainda tinha que rezar para a ligação não cair, para você ter acesso. Além dos barulhos, que eram muito engraçados, né? Na hora que você discava, você escutava todo o barulho de ligação, ainda fazia uns chiados, uns negócios para, enfim, chegar. Isso no domingo à noite, durante a semana, vixe, aí era um terror, porque tinha o pulso de atendimento e a cada 3, 4 minutos se cobrava um outro pulso, então a conta corria o risco de disparar. Assim era a internet antes. É mais ou menos assim que querem fazer agora, né? Que você pague para ter o acesso a certas coisas e outras vão ficar com acesso lento. Então, há um grande risco até a inovação tecnológica, por isso as startups devem sofrer bastante. Concorrentes de provedores também devem sofrer muito. Como eu disse, a tendência é ficar tudo muito concentrado. Quem tem cacife se mantém, os pequenos vão morrendo ao longo do caminho. E a gente já conhece esse ambiente de monopólio, oligopólio, que poucos mandam, sobra e muito para o bolso do consumidor. Se não tem concorrência, o serviço termina ficando ineficiente e muito caro. Basta lembrar aí quando se tinha monopólio de telecomunicações, para se ter uma linha de telefone em casa, era o preço de um automóvel. É um preço que se compra hoje um automóvel, você comprava uma linha de telefone. O serviço era caríssimo, ligar era caríssimo também.
né? E isso só mudou quando se chegou realmente à privatização, que nós tivemos várias concorrentes. Hoje fazer uma ligação é barato, faz até da internet, né, de graça. Pode ser que isso acabe também. Então, uma previsão aqui, que eu vi até num blog da Super Interessante, que é de Bruno Garatoni, é que essas 4 mesmo, Google, Facebook, Amazon e Netflix, devem dominar esse ambiente de internet, se de fato essa realidade sem neutralidade na internet vier a vingar. Por enquanto ainda está um terreno novo, caiu nos Estados Unidos, mas continua valendo em outros países. E ninguém sabe se vai cair de verdade mesmo lá nos Estados Unidos pela briga que está e que deve chegar aos tribunais. Mas aí eu anotei aqui um pensamento de Bruno Garatoni, esse do blog que é publicado lá na Super Interessante, que eu achei muito definidor. Deixa eu abrir aqui aspas para ele. E a internet, que foi projetada para ser imune a qualquer tentativa de controle, terminará nas mãos de meia dúzia de empresas. A rede global, descentralizada e indestrutível, criada para resistir até uma guerra nuclear, terá sucumbido a algo mais prosaico, o desarranjo nas relações entre a política, o dinheiro e o poder. Não é verdade uma coisa dessa? Para quem não lembra, a internet, não lembro a história total, mas surgiu até como uma aplicação militar. O grande medo que os Estados Unidos tinham de um dia a Rússia, aliás, era a União Soviética, invadissem os Estados Unidos, conseguissem acesso aos seus arquivos e eles não conseguissem mais acessar aquilo de outro canto se tivessem que fugir dessa invasão. Então aí se pensou numa rede que você pudesse acessar de qualquer lugar aqueles arquivos e assim uma coisa que era aplicada militarmente chegou para os civis, dominou o mundo. Hoje ninguém imagina mais a internet, o mundo sem a internet, mas se essa realidade sem neutralidade da internet vingar, talvez a gente tenha que pensar ou repensar em mandar cartas escritas novamente, usar o correio para isso, em fazer ligações de telefone público novamente. Se bem que todo mundo hoje tem celular, mas usar realmente uma operadora para fazer uma ligação, conversar voz a voz ali, passando pelas operadoras de telefone e sair mais desse ambiente de internet. Eu não sei nem como seria a situação, por exemplo, gosto nem de pensar nessa hipótese em relação ao Brasil, porque hoje o judiciário brasileiro é 99% virtual, digitalizado, processo anda pela internet. Vocês imaginem uma situação de o poder público ter que pagar para que o acesso aos seus canais de sites, etc., fosse numa velocidade adequada. Quanto não se cobraria de um poder público para isso, né? Quer dizer, teríamos governos nas mãos de empresas. Que situação terrível para isso hoje. E além de que, como eu disse, inovação ficaria muito difícil porque ninguém tem mais paciência para acessar uma coisa que demora muito. E aí você mexendo então, se o conteúdo é do seu rival, você deixa lento, se é o seu, torna rápido. Isso criaria um mundo realmente muito monopolizado, muito oligopolizado. Então, temos que pensar nessa internet para 2018. Talvez a luta do brasileiro, já que a gente não está mais se comovendo com corrupção, com inflação, com aumento de gasolina, aumento de preço de botijão de gás, que já passou aí de R$100 e tudo. Nada disso está fazendo mais o brasileiro ir para a rua, seja para bater panela ou para levar a bandeira vermelha. Mexa na internet que o negócio aqui vai ficar bravo. Então, brasileiros, univos, porque o que Donald Trump vem preparando aí para os Estados Unidos e conseguiu fazer passar por lá, se não houver uma mobilização forte por aqui, nós já vimos isso no ano passado com aquela história de limitar a internet banda larga, que vinha surgindo lá pela Anatel, lá pelas comissões do Congresso, para variar, né? E aí o povo conseguiu se mobilizar mesmo e conseguiu barrar isso, que é uma tentativa de barrar a Netflix, na verdade, dessas operadoras. Nos Estados Unidos terminou funcionando de uma forma até pior. E aí nós vamos ter, então, o mundo nas mãos das operadoras de
de telefonia. Não sei se isso vai ser legal para o futuro. Vamos evoluir, voltar para as cartas escritas, já imaginaram? Não sei como vai ser, mas vamos nos preparar, porque 2018, então, a gente tem que fazer dieta para ficar saudável, fazer dieta para ter menos impacto no meio ambiente e ainda pensar em como usar essa internet que promete mudar ou pelo menos lutar por ela. Bom, dica de programação, amanhã, duas programações praticamente mesmo horário. Nós vamos ter as 20, não é bem o mesmo horário, mas é porque é aproximado, acho que não dá para ir para uma e correr para outra não. Às 20h30 em Mãe Luísa, é gratuito, lá no Largo da Capela, tem SESI Big Band, convida Mestrinho do Acordeon. A SESI Big Band já é um show por si próprio, ainda mais de graça, vale demais a pena. Então vai ter lá amanhã, lá em Mãe Luísa, no Largo da Capela, de graça. Tô vendo aqui também no meio da reportagem que no dia 22 é quando? Hoje é dia 15, 22 é a próxima sexta, então 20h30 vai ter essa mesma SESI Big Band com a Camerata de Voz na Catedral Metropolitana de Natal. Olha, eu fui a esse show no ano passado, vale a pena. Acesso gratuito. O que é que nós temos mais aqui? Ah, claro, Paula Toller. Um jeito pop rock de ser, com a turnê Como Eu Quero. Tem participação até do produtor Liminha no violão. Muito da carreira solo dela, mas também um período do Kid Abelha. Vai estar então no Teatro Riachuelo amanhã, às 22h. Como eu disse, acho que não dá para correr de uma para outra. Tô morrendo de inveja, não vou poder ir a nenhuma das duas. Tô morrendo de inveja de quem vá, pelo menos uma. Paula Toller, eu sou bastante fã do jeito tranquilo de cantar, as músicas que todo mundo sabe tudo. E agora achei engraçado que ela fez um show aqui no ano passado, dizendo que agora era o CD mais roqueiro, assim, da carreira dela. Aí eu assisti até esse show no Bis, ao vivo, lançamento lá. Não vi nada de roqueiro, é aquele pop rock, né? Lembra aquela batida dos anos 80. Talvez ela estivesse querendo dizer isso, que estava voltando um pouco aquela nostalgia dos anos 80. Mas é sempre um show que vale a pena, independente de preço, de local. Paula Toller, aqui de Abelha, show de bola. Então fica aí a dica de programação. Renova então o convite para sexta, 7h, sobre outros assuntos. Lembrando, hoje é dia 15 dias, 16 dias aí pro fim do ano. Natal já é no próximo fim de semana. Olha como tá correndo. Não vai dar para fugir. Tem que comprar presente de Natal nessa semana. Cuidado com a correria, cuidado com a lotação das lojas, porque vai todo mundo comprar ao mesmo tempo. E também renovando o convite para domingo, 10 da manhã, falando sobre futebol, especialmente futebol aqui do Rio Grande do Norte. Tem bastante coisa. Teve posse do novo presidente aí do América ontem. E tem novidades aí dos outros clubes também. Tem do ABC. Saiu os concorrentes da Copa do Brasil. O sorteio foi hoje. E o América já começa a jogar lá em Campina Grande, o primeiro amistoso para valer da pré-temporada 2018. Então tem bastante coisa para o domingo, 10 da manhã. Mas eu deixo então um bom fim de semana para todo mundo e até lá!